Panorama de mercado começando aqui na sua rede O Campo, aqui para falar para você tudo o que acontece aí no nosso mercado de grãos, soja e milho. E a gente conta hoje então com a parceria da nossa coordenadora de comercialização, Sônia Trovo. Já chamo ela aqui para as nossas telas. Olá, olá, Sônia. Olá, Vanessa, bom dia mais uma vez aos nossos cooperados, clientes, enfim, a toda a família Coopermota. E continuando nosso chamamento, colocamos agora em tela nosso parceiro da Stonex, Guilherme Socari. Olá, Vanessa. Olá, Sônia. Muito bom dia a toda a família Coopermota. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Maravilha! Começamos então os nossos trabalhos, iniciando aí a nossa conversa com as nossas manchetes. Vamos começar então com a soja na exportação dos Estados Unidos. Essa questão aí, então, da briga entre China e Estados Unidos já está despencando a exportação por lá. Exato, já começou a ter reflexo, era um pouco esperado, né? Quando a gente volta aí para o que a gente chama de Trump 1.0, quando foi o início da guerra comercial lá em 19, 20, a gente teve esse ambiente, né? Então, só que lá um pouco mais despreparado a China, né? Então a gente teve aí um impacto muito maior naquele momento, mas agora já era esperado e isso efetivamente está ocorrendo para soja, milho, sorgo, né? Então toda essa movimentação tem feito a China se dobrar, se movimentar, né, e buscar outras origens, como por exemplo, e principalmente o Brasil, né? Uhum. E aqui nosso mercado também já está sentindo isso, Sônia? Vanessa, o nosso mercado está bem volátil, tá? Eu tenho colocado isso na última semana e assim, Vanessa, chega ao ponto de nós termos 3 cotações durante o dia. É, é bem assim, mudanças que levam o preço da soja em questões de horas, com perca ou subindo ou perdendo R$ 1 na cotação. Ontem, por exemplo, nós tivemos a questão do IOF do governo, que soltou depois do fechamento do mercado a taxação em cima das remessas de investimento e logo após já a própria fazenda retirando esse IOF. Então, quando se falou em taxação do IOF, a gente já esperava uma alta bem grande no dólar, tá? E a retirada eu não sei como que vai ficar. Comento isso, Vanessa, porque nós que estamos agora, nesse momento, falando de mercado futuro, o produtor fixando para mercado futuro, de manhã, às vezes eu passo um preço, à tarde já é outra cotação, então o produtor ele vai ter que ficar bem atento a esses dados. E lembrando que segunda-feira ainda é feriado americano. É isso aí. E aí, passando para o nosso próximo tópico, a gente fala então do plantio dos Estados Unidos. Por lá, o plantio já está em fase de conclusão. E É aí? interessante que tem alguns grandes nomes ali do mercado americano que acompanham a safra, que eles já têm brincado. Vamos para a próxima safra, né? Afinal, o plantio tem sido muito bom. Agora tem tido algumas chuvas ali que atrapalham um pouquinho, mas por outro lado, aonde já se plantou tem recebido índices de chuva, um ou outro comentando de algum estrago. Bem-vindo ao mercado climático, né? Então agora começa todas essas notícias como a gente teve da Argentina também. Então isso faz parte, né? Mas no grosso modo espera-se aí que a safra americana esteja plantada aí até final de maio, 1, 2 de junho, né? Isso é uma janela muito interessante e claro que aqueles que acompanham um pouco mais essa questão plantio, né, andamento de safra, isso ajuda muito no sucesso da safra. Temos sim também indicativos de acumulado de chuva para o mês de junho e julho muito positivos por hora. Então, o grande ponto é que nesse momento a safra americana vai dando sinais de performance, né? Vai dando sinais de que ela deve ocorrer de forma normal. Aqui não estou falando de recorde, nada disso. Notícias de um ou outro problema, né? Olha, excesso de chuva em alguma região, isso é normal.
faz parte, né? Traz um pouco de volatilidade para o mercado. É o período que a gente está vivendo, mas por hora a safra está vindo bem e o plantio está vindo bem também. E nessa volatilidade que você falou, Sônia, o plantio dos Estados Unidos também interfere de alguma forma? Ô, Vanessa, e muito. A gente vai ter uma alteração nos preços ou uma subida alta, né, no dólar ou alguma coisa errada no plantio americano, coisa que não está acontecendo. Entendi. Tem que ficar atento aí a tudo que está acontecendo mesmo no mercado, né? Correto, eu falo que mercado é dia a dia, Vanessa. E agora, nesses últimos dias, é hora a hora, tá? Olhos atentos. Correto. Passamos então para o próximo. A gente fala sobre a Argentina, que você até mencionou alguma coisa aí. Agora a gente fala dos tributos que estão sendo aplicados ali para a soja e para o milho, Guilherme. Perfeito. Então, o governo Milei ele acabou trazendo isso à tona. Recentemente, ele comentou que começaria a reduzir um pouco as retenções, o imposto sobre as exportações. Disse também ao produtor que aproveitasse, né, para fazer um pouco de venda. Para trigo e para cevada, isso não se aplica, mas o complexo soja, milho, isso volta a se elevar, né? Então, grosso modo, isso tende a encarecer, de certa forma, o produto nos portos, né? Então, nessa notícia, a gente viu também uma alta de Chicago, né, em tese, tornando esse produto um pouco mais caro diante da tributação. Brasil, Estados Unidos poderiam ficar um pouco mais atraentes, né? Então, veio essa notícia à tona aí e volta a aumentar o tributo, principalmente do complexo soja e milho, tá? Então, isso começou a reduzir e voltou. Então, agora é essa nova realidade para o produtor argentino também. Uhum. E como que isso afeta a gente de alguma forma, Sônia? Vanessa, ela é um concorrente, né, nosso, tem uma logística melhor que a nossa. E eu até gostaria de pedir para o Gui pontuar a questão dessas retenções. Porque ver se essa soja, o quanto está saindo para exportação, Gui. Eu pergunto isso para você porque nesse mercado interno nosso, a gente sabe que o preço da soja, tanto americana como argentina, nos mostra uma concorrência muito grande. Então, eu gostaria que você pontuasse isso para os nossos cooperados. Grosso modo, Sonia, a Argentina não é uma grande exportadora de soja, né? O que teve recentemente, antes dessa tributação, era uma soja argentina relativamente, até mais em conta que a gente num dado momento, mas o fluxo exportador de soja é daqui, lá eles exportam farelo e óleo, né? E ao voltar aí farelo para níveis de 26 para 33, 34% entre farelo e óleo, isso volta a encarecer, né? Então, o ponto é que, à medida que eu tributo um pouco mais, já naturalmente fica difícil exportar, e nem é o foco da Argentina. Grosso modo, produz 50, né, e exporta 5, 6 milhões de toneladas de grão. O restante realmente é para esmagamento e exportação de farelo aí, grosso modo, 75% desse processo é farelo e 17, 18, 18,5% é óleo de soja. Então, elevar aí novamente, o milho voltou para 12%, né? Farelo e óleo voltando aí para os níveis de 33%, 34%, ante 26%. Então, isso tudo traz uma situação que naturalmente acaba encarecendo nos portos. O que vai acontecer internamente? Possivelmente, esse efeito de encarecer nos portos tende a cair um pouco o prêmio lá, né? Para tentar balizar essa competitividade no porto aí. Mas isso, em tese, né, acaba sendo uma notícia positiva, né, tirando aqui se é certo ou se é errado, né, mas a gente mantém nossa competitividade aí nos portos com essa notícia aí. Maravilha. Então, a gente já passa agora para falarmos um pouco sobre milho.
A gente ouve alguma coisa aí sobre dificuldades, problemas climáticos lá na China, mas não é tudo isso, né, Gui? Na verdade, são problemas mais pontuais mesmo. Exato, saiu um pouco de alarde aí em relação à safra de trigo na China, como é que seria essa troca para a ração, afinal, milho e trigo competem, de certa forma, na ração, né? Há problemas pontuais ali na península de Henan, mas, grosso modo, a safra de trigo da China ela está indo bem, está indo ok, né? Então, mas o que a gente tem visto é muito foco nessa região específica que está um pouco mais quente e seco, né? Não que não deixa de ser importante, ela é importante, mas o geral da China na safra de trigo está indo bem. Então, eu acho que é válido pontuar que tomou um pouco de proporção, né? Trigo tá quebrando na China. Calma, não é bem assim, né? Porque aí trouxe também volatilidade para o milho em Chicago, que naturalmente acaba refletindo um pouquinho da B3 também, né? Então, tem problema, mas não é tudo isso que estão trazendo aí, específico ali a Península de Henan, tá? Tá certo. E aí, como que a gente avalia essas discussões todas aqui para o nosso mercado local, Sônia? Vanessa, no caso do milho, falando especificamente do mercado interno nosso, o que eu tenho visto, talvez devido à boa safra que está se desenhando, é os compradores internos praticamente fora de mercado. Tá? A gente tem os compradores nos portos com preços melhores para embarque julho, que não é o caso nosso, né, do nosso milho, que chega um pouquinho mais tarde, diferente de regiões que já começaram a colheita, mas mesmo assim, esses preços estão ainda aquém do que o produtor está sonhando, tá? Eu vejo que ele tem que dar uma olhada com carinho, porque a safra que está se desenhando ainda é muito grande. E, curiosamente, Vanessa, nós tivemos o caso, a notícia da gripe aviária. Isso fez com que o comprador se retirasse para analisar o efeito disso, tá? Talvez com medo em relação à exportação. O produtor criou-se uma expectativa, né, em cima disso, mas e isso no mercado até fez com que a B3 subisse, aliado a aumento de petróleo, enfim. Nós tivemos uma semana bem agitada, tá? Com B3 subindo segunda e terça, ontem derretendo em alguns meses 1%, tá? Quase. Então, Vanessa, a palavra do momento, volatilidade. Ô, Guilherme, como que essa questão da gripe aviária repercutiu aí, não só também aqui no nosso mercado, mas no mercado internacional? Grosso modo, a gente tem um panorama de proteínas muito favorecido lá fora, né? Os níveis de proteína, de preço de proteína, bovino, frango, suíno, ovo, estão em patamares elevados por lá, né? Nós respondemos por 37% da exportação de frango mundial, né? Então, a gente tem uma expressividade muito grande em cima disso. Inicialmente, começou com o Rio Grande do Sul, Montenegro, né? Houve por parte do governo brasileiro a iniciativa de barrar a exportação, ou seja, isso tende a trazer credibilidade para o nosso sistema mesmo. Realmente, o Brasil ele é muito bom nessa questão de produção de proteínas animais, né? E é sério em relação a isso. Infelizmente, acaba afetando a cadeia como um todo, né? E um ponto interessante é que, até complementando o que a Soninha colocou, inicialmente, quando sai uma notícia como essa, ela tende a ser inicialmente altista e não baixista. Por quê? Olha, se eu tenho produto no porto, né, eu barro a exportação, esse produto tende a voltar para o mercado doméstico, tende a atrapalhar um pouco o fluxo de abate, eu acabo retardando, né, o movimento no campo, acabo segurando um pouco mais esse abate, ou seja, o bicho fica um pouco mais no campo. Inicialmente eu tendo a demandar um pouco mais de nutrição. Posteriormente, os reflexos disso, né, eu segurar
né, ovos férteis e tentar segurar um pouco por não entender qual que é o panorama, aí sim, isso acaba sendo realmente baixista, né? Então é um movimento que, olha, vê a notícia, vixe, vai derreter o preço. É o contrário, inicialmente ele sobe para depois realmente ele descer com os impactos disso. Não foi confirmado em Santa Catarina, né? Não foi ainda sobre análise, mas parece que também não vai ser confirmado Tocantins, ou seja, isso tende a ser mais rápido que a gente espera, o governo já está voltando, existe diferenças de contrato, então, por exemplo, deu a notícia, China barra tudo. Deu a notícia, Japão só barra aquela região, outras regiões seguem exportando. Então, tem um monte de coisa nesse meio do caminho, né, que acaba ofuscando um pouco e a gente tem uma previsibilidade. Grandes frigoríficos que têm outras unidades, tem no Rio Grande do Sul, tem no Mato Grosso, tem aqui embaixo, podem se mexer, né? Então, de repente, o Rio Grande do Sul atende mercado doméstico e outras unidades atendem a exportação. Tudo isso está dentro desse jogo, né? É realmente um ambiente de guerra, mexer com tudo isso e ver qual que vai ser o impacto, mas por hora, né, realmente a expectativa é que a ação do governo, ação muito preparada do nosso setor, né, que isso termine rápido e que a gente volte a uma regularidade o mais rápido possível. Isso quer dizer que não vai cair o preço do milho? Olha, um comentário talvez faça sentido, né? A gente está recém começando essa safra de milho, a colheita, né, nos mais variados locais que tem se andado, a perspectiva ela é muito positiva em termos de produtividade, né? Por onde você anda tem notícias positivas. Mato Grosso, que não é normal chover em maio, houveram algumas chuvas em maio, logo no início ali, isso ajuda, né, na produtividade. Temos Estados Unidos, Argentina mais barato do que nós nos portos, então acho que inicialmente vem aí um momento que não pode não ser tão agradável em termos de preço ao produtor, né? Afinal, tô falando momentaneamente, afinal é uma safrinha robusto, né? Vai disputar espaço nos armazéns, vai disputar logística, temos concorrentes com milho e barato, então tudo isso pode puxar um pouquinho o milho para baixo ainda, tá? E falando em condições de safra, também agora a gente só fica na expectativa do clima, né? Que o clima nos ajude aí também a tirar uma boa produção. Exato. Acho que no ambiente geral tem um panorama um pouco mais seco ali, Mato Grosso, Goiás, até partes de Minas, MS, que, por um outro lado, beneficia também essa situação de colheita, né? Veio a notícia aí de questão de geada. Por hora, ao que a gente tem acompanhado, se houver, são em perdas pontuais em regiões de pouca expressão de produção de milho safrinha, né? Então, Serra Catarinense, Paraná, sul do Paraná, alguma questão de Rio Grande do Sul. Se a gente pega do início da semana para né, essa potência de uma possível geada, ela acabou reduzindo um pouquinho, então menos localidade. Então, eu acho que esse efeito também vai ser minimizado aí. Mas, para regiões como ainda, né, São Paulo, sul de Minas, que ainda precisa de uma chuvinha, ainda há essa perspectiva de chuva, então vamos acompanhar, né? Isso aí, a nossa meteorologista, Sônia, estava falando que ainda tem mais uma chuva agora para o final do mês. Quem sabe a gente consegue uma boa produção para cá, né? Na nossa região. Se Deus quiser. Então, Vanessa, nesse primeiro momento, né, o pessoal falando de geada, mas descartando a viagem geada no MS, para nós também, mas acho que vale a atenção. Outra coisa, Vanessa, que eu queria falar com você, para todo mundo, né, não só com você, é que a segunda safra está atrasada, tá? Eu falo em termos de venda. Venda futura. Os nossos compradores internos, tá? Ainda estão se abastecendo de compras da safra de verão e já se começa a safra de inverno. Então, vale muito a atenção do produtor nesse momento para fixação. Ficar de olho, né, Vanessa? Por isso que eu falo clima, mercado, dólar, enfim, tudo. O Gui falou, e uma regrinha velha, né, Gui, de mercado. Produtor,
existe essa regrinha. Compra-se no boato e vende-se no fato. Acho que é bom dar uma olhadinha com carinho nessa regra, pelo menos por esses dias. Tá certo. Então é isso. Então a gente conclui com isso nosso panorama de mercado, esperando vocês na próxima semana com mais informações. Nossos parceiros aqui estarão aqui dispostos a trazer todas as informações do mercado que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Até lá. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.